meus amigos e minhas amigas. Novo vídeo no canal, vamos falar sobre Portugal. Vamos falar sobre o jogo que aconteceu frente à República Democrática do Congo na quarta-feira. Eu sei que este vídeo está a ser lançado na sexta, peço imensa desculpa. Dei ali algum tempo para digerir. Ontem não consegui gravar e por isso só hoje é que sairá este vídeo. E irá pecar naturalmente porque já tudo foi falado sobre esta situação. Mas de qualquer das maneiras existem alguns pontos que eu gostaria de incluir, de falar ou de refalar, tendo em conta que já foi falado por uma série de pessoas. É um jogo extremamente difícil de digerir e também por isso eu acabei por dar algum tempo para tentar não jogar com a emoção, mas sim jogar com a razão e tentar pensar exatamente naquilo que correu menos bem no jogo de Portugal. Eu acho que já há análises suficientes para se tirarem as devidas conclusões. Quem me está a ouvir certamente já tirou as suas próprias conclusões, mas ainda assim, tendo em conta o projeto, não podia ficar em branco esta minha análise em relação ao jogo de Portugal frente ao Congo. O jogo em si, já sabemos o que é que aconteceu, empatámos a uma bola, um jogo com muita posse de bola e uma posse de bola vaga, o que é altamente preocupante, um jogo com poucas oportunidades de real perigo, um jogo em que muitos jogadores estiveram abaixo do que seria expectável, um jogo adormecido, com pouca intensidade, tirando um ou outro elemento que ia tentando acelerar, e não podíamos dizer que não estávamos avisados em relação a isso. Tivemos 2 testes, frente ao Chile e frente à Nigéria, em que era exatamente esse o formato de jogo da seleção. Aqui eu falei que provavelmente poderia ser pelo facto de os jogadores quererem se poupar, não porem o pé da mesma maneira, não acelerarem da mesma maneira, pensando no final test, na fase final da competição e por isso, para já, jogando a 60-70. Dei essa hipótese aqui, poderia ser indicação. Até brinquei com o facto de Vitinha e João Neves não saberem que se isso tivesse sido uma indicação por parte da equipa técnica, que Vitinha e João Neves não tinham ouvido. A verdade é que me parece que faz mesmo parte do perfil da equipa, de João Neves, de Vitinha, que são os únicos jogadores que vão tentando acelerar o jogo da seleção portuguesa. É difícil fazer um diagnóstico a partir das palavras de Roberto Martínez, que será o meu primeiro visado neste vídeo. Afinal de contas, é o responsável pelas escolhas e supostamente pela forma como Portugal joga. É ele quem indica, claro que não é ele que joga, e essa discussão acaba por ser também ela um pouco vazia, no sentido em que, ok, tudo bem, não é ele que joga, mas é ele quem manda, e portanto, sendo ele quem manda, quem toma as decisões, tem que ser o principal responsável por aquilo que está a acontecer à seleção portuguesa. E em relação a isso, eu creio que esta sensação que se está a gerar em torno da seleção portuguesa, de alguma desconfiança, de alguma contestação logo no primeiro jogo, não é a única seleção a que isso acontece. Por exemplo, os nossos país irmão, o Brasil, vive exatamente a mesma coisa, se bem que o Brasil já é algo que vem durando há bastante tempo, mas os argumentos são particularmente iguais, que é um treinador que parece não escolher as melhores peças, um treinador que faz uma seleção contestável e um treinador que não consegue fazer com que os seus jogadores mais capazes e que brilham tanto nos campeonatos, depois chegam às fases finais, neste caso ao Mundial, e não demonstram o seu potencial total. Essas críticas são as mesmas que são feitas a Portugal. E sendo Portugal uma das seleções a que isso está a acontecer, eu acho que há que colocar também aqui na equação de que forma é que estes jogadores que fazem uma série de jogos durante o campeonato chegam a uma fase da competição deste gabarito. Colocaram-nos como favoritos, eu acho que isso é importante repensar, pelo menos internamente. Os jogadores assumiram esse favoritismo e é importante repensar o porquê é que acham que são favoritos. Fazer esse exercício no balneário. Porquê é que acham?
qual é a nossa matriz? Temos estes jogadores, é verdade, mas também sabemos que muitas das vezes aquilo que vocês produzem durante um ano não é simplesmente um truque de magia. Chegam aqui à seleção, temos que combinar jogadores de plantéis completamente diferentes e a máquina vai ter que funcionar. Portanto, temos que pensar noutra lógica. Não basta eu fui campeão em França, eu fui campeão em Inglaterra, eu fui campeão onde quer que seja. Em Inglaterra, por acaso, não temos nenhum. Mas vocês perceberam a ideia. Voltando às palavras de Roberto Martínez, que explicam a contestação, explicam a dúvida em relação a esta seleção e aquilo que ela pode efetivamente fazer. Roberto Martínez, nas suas palavras pós-jogo, continua a não conseguir justificar a má prestação da seleção portuguesa com questões técnicas, questões táticas, com palavras que se enquadrem no mundo futebolístico. Não é fácil decifrar a seleção a partir das palavras de Roberto Martínez. Ele poderia muito bem chegar à conferência e explicar: deixei este jogador por esta razão, porque achava que o jogo interior iria favorecer, o Congo estava desta maneira. Portanto, dar uma justificação que podia ser rebatida. Agora, alegar que é mais uma questão de emoção do que tática, parece-me sacudir água do capote. Falar sobre não tirar um determinado jogador, no caso Cristiano Ronaldo, porque ele é o melhor marcador da história do futebol e por isso, se precisas de golos, temos que manter Cristiano Ronaldo, mesmo o jogo não estando capaz de o assistir da melhor maneira. Isto são péssimos argumentos para defender Roberto Martínez. É difícil compreender as escolhas de Roberto Martínez. Eu já o tinha dito aqui no vídeo em que falámos sobre o 11 de Roberto Martínez e o meu 11, em que eu coloquei Bernardo Silva sob a escolha de Roberto Martínez. Eu achava que ele ia colocar Bernardo Silva do lado direito. Coisa que não tinha acontecido nos jogos de preparação com o Chile e com a Nigéria. Bernardo Silva entrou para o meio como organizador, para estar envolvido no jogo, e deu para perceber que Bernardo Silva estava completamente fora do jogo, saiu ao intervalo. É mais uma incongruência de Roberto Martínez. São várias incongruências de Roberto Martínez. Mas eu acho que se realmente ele quer o povo a apoiar a equipa, crente que é possível acontecer alguma coisa, das duas uma. Ou traz resultados, e esses podem ser fáceis de alcançar, ou então garante que a equipa está sob um regime de exigência máxima. E nem isso Roberto Martínez acaba por mostrar. Roberto Martínez tem até algumas declarações que me fazem lembrar Michael Scott naquele episódio emblemático em que Dwight Schrute pega fogo ao escritório da Dunder Mifflin para, de alguma maneira, fazer um teste para ver se as pessoas estão preparadas para lidar com o fogo na empresa. E Michael Scott sai do seu gabinete a dizer: oh my god, it's happening, stay calm. Aquilo continua a evoluir e ele: stay fucking calm. Parece-me que é um bocado isso. Roberto Martínez continua tranquilo, calma, o primeiro jogo. Empatámos, não é mau. A equipa está bem. Tivemos algum azar. Sofremos um golo numa fase que não era possível reagir. Foi logo a cair o pano da primeira parte. Uma série de argumentos que a nós não nos cativa a 100%. Queremos mais exigência, pelo menos. Não, temos muita coisa a melhorar. Roberto Martínez referiu consistentemente que iriam fazer o exercício da autoanálise, da autocrítica. Ficou ali a roçar, a meu ver, quase um daqueles gurus de autoajuda. Não por ter o mesmo prefixo, mas porque é algo vazio. O que é isso da autoconsciência e autocrítica? Vamos falar sobre, efetivamente, o que é que temos que mudar. Temos que dar mais. Temos que criar mais oportunidades. Se queremos ser favoritos. Caso contrário, podemos manter o formato de jogo que estamos a praticar neste momento. E isto é preocupante. O que é que eu esperava neste jogo? O que é que eu esperava que fosse realmente acontecer? Esperava que Portugal fosse agarrar o favoritismo. Estava errado. Esperava que houvesse respeito pela hierarquia dos jogadores mais velhos, mais sagrados, fossem jogar. E isso aconteceu. Esperava justificações vazias para interpretar o jogo no pós-jogo. E isso aconteceu também. O que é que eu espero neste?
espero menos respeito pela hierarquia. Eu já o disse várias vezes durante esta sequência de que o Mundial deve respeitar o momento. Se um jogador não está bem, pode sair imediatamente. Aconteceu em várias competições em que Portugal teve relativo sucesso. Não estava a dar aquela peça, independentemente de onde ela jogasse, sai e entra outro. Espero também que finalmente se agarre uma identidade. Mais do que um modelo de jogo ou uma estratégia, essa já se percebeu, é um jogo de posse, é um jogo de paciência, mas uma identidade. Que identidade temos? Somos uma equipa matreira, fechadinha e arranca rápido no contra-ataque? Somos uma equipa demolidora? Somos uma equipa dinâmica e agressiva? Somos uma equipa que bate em tudo? Somos uma equipa de bloco baixo? A identidade em si não me parece estar clara. Não me vou agarrar à posse de bola inócua, frente a um Congo, e sem ataques. Se for essa a identidade, então estamos fadados ao insucesso. Espero uma frente de ataque perigosa e ameaçadora. E espero também o regresso de Rúben Dias, que eu acho que é importante. É importante para controlar aquela linha defensiva. Sobre o 11, e isto relacionado com estes dois últimos pontos. Espero o regresso de Rúben Dias e espero que a frente de ataque seja parecida com aquela que eu indiquei no episódio em que dava o meu 11. Do lado direito, Francisco Conceição, mais do que merece a titularidade, só não merece pelo estatuto que ainda não conquistou. E do lado esquerdo colocaria Pedro Neto. E na frente colocaria Gonçalo Ramos ou Gonçalo Guedes. Cristiano Ronaldo pronto para entrar. Mexer nos homens da frente seria ideal. Também Bernardo Silva, claro, aqui saltaria para o banco ou eventualmente colocar-se-ia no lugar de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, que também é um elemento que poderia muito bem começar no banco no próximo jogo. Eu acho que faria rodar também aquela peça. Mantinha praticamente toda a defesa. Mantinha João Neves, Vitinha. E colocava um outro elemento no meio campo. Seja João Félix, seja Bernardo Silva, seja Samu. Acho também que a nível de transição defensiva Portugal expôs-se demasiado, mas eu creio que essa exposição é devido ao facto dos jogadores que escolheu. Bruno Fernandes muito encostado a Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva encostado a uma linha. Certamente já viram aquelas imagens em que praticamente fazemos um círculo, porque era isso mesmo que acontecia, uma primeira linha defensiva, os médios abriam também para ganhar corredores, tentou-se explorar a largura, mas não chega a explorar a largura, é preciso ruptura, é preciso ganhar as costas. A linha defensiva do Congo estava relativamente subida, dava para fazer isso. Vamos perceber a quem é que o faz. Não era Bernardo Silva, não era Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes muito a espaços, tínhamos apenas Pedro Neto ou os laterais. Parece muito curto para criar algum tipo de perigo. E depois o meio campo, o corredor central estava muito forçado com os jogadores do Congo. E isso nas transições defensivas era perigoso. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que isso aconteceu, em que eles recuperavam bola e conseguiam sair com alguma tranquilidade. Por isso, relativamente a este jogo e ao próximo que vai em frente ao Uzbequistão, eu diria que seja essa a principal mudança que deve ser feita. O diagnóstico, continuo a dizer, é difícil fazer tendo em conta as palavras de Roberto Martínez, mas é fácil para quem observa. Pelo menos cada um de nós tem uma opinião daquilo que faria. E eu acho que o que procura, independentemente das peças que lá estejam, é que seja uma equipa atacante, ofensiva, dominante. Tem jogadores para isso, aparentemente. Se bem que há também que fazer um reajuste da expectativa, e isso é um aviso para todos, para mim, para vocês. Claro que antes do primeiro jogo, todos nós temos a expectativa que Portugal consiga dominar e que seja este ano, mas já tivemos muitos jogos deste Mundial para perceber que as seleções estão organizadas e que são difíceis. 97% das seleções criam dificuldades. E eu acho que Portugal deve descer à terra. Isto pode ter sido bom efetivamente para isso. E eu acho que Portugal deve repensar no estatuto que quer agarrar e talvez segurar só um estatuto de favorito quando chegar lá para as meias finais, se conseguir. Posto isto, não vou falar sobre certos jogadores em particular. Já o disse de Bruno Fernandes, já o falo há muito tempo de Cristiano Ronaldo, já o digo de Bernardo Silva. Para mim o que me preocupa efetivamente aqui é não se pode jogar por estatuto. E isso eu espero que mude efetivamente. Espero mesmo. Não podemos continuar agarrados a estatutos.
independentemente da prestação. E isso inclui os jogadores que já referi. O próprio Rafael Leão também. Cristiano Ronaldo também é um deles. Estamos a assistir a um momento de divisão de águas na seleção portuguesa e no povo português. Quem defende Cristiano, quem acha que ele é útil, quem não defende Cristiano, quem vai olhando para Cristiano Ronaldo como alguém que atrapalha até a dinâmica da equipa. Eu acho que Cristiano Ronaldo não deveria efetivamente jogar. Dá-nos menos soluções do que outros jogadores. Ou então que privilegiam o estilo de jogo em que Cristiano Ronaldo faz golo dentro da pequena área. Eu fiz a análise. Esta temporada ele tem 37 golos, contando com a Liga das Nações. 50% desses golos são perto da pequena área. 20% dos golos são de grande penalidade. Ou seja, destes 37 golos marcados, que é um ótimo registro, 70% ou são de grande penalidade ou são pertíssimo da pequena área. E isto é bem esclarecedor sobre onde Cristiano deve estar. E também onde é que a equipa deve jogar para Cristiano Ronaldo. O que mais se pede é calma, mas essa calma deve ser entregue pelos jogadores. Não é o fim do mundo este empate, até poderá ser bom por uma questão de gestão e de recalibração de expectativas. Temos que esperar por terça-feira no jogo frente ao Uzbequistão. Eu estive a ver o jogo a espaços do Uzbequistão-Colômbia, vi o resumo, e o Uzbequistão podia perfeitamente ter empatado frente a uma Colômbia que é uma equipa muito difícil, é muito agressiva, muito lutadora, com um ritmo altíssimo. E quando digo um ritmo altíssimo, são jogadores pressionantes, jogadores que não largam, jogadores que vão até à última. E isso frente a uma equipa muito paciente, que também não encarna essa personagem, que também não seja capaz de ir para a guerra e entre em campo para pisar bem o relevado e para jogar só com bolinha, vai ser muito complicado. E com o Uzbequistão, atenção, que é uma seleção muito defensiva e depois vai sair em transição, mas é astuta. Quase que chegava ao empate frente a uma seleção colombiana. A Colômbia faz o 3-1 já aos 98 e tinham sido dado 8 minutos de compensação. Tudo é possível neste campeonato. Valha-nos o facto de nesta edição os 8 melhores terceiros classificados poderem passar. Com toda a certeza não será uma fase de grupos tranquila e de favas contadas para a seleção portuguesa. Sofrer será uma certeza. O que temos que tirar de Houston é, Martínez, temos um problema e temos que o resolver. Quanto a nós, agradecer-vos a companhia, agradecer-vos também o like que eu sei que já deram, subscreverem o canal e vamos por mais. Vamos acompanhar alguns jogos também durante o dia de hoje, na expectativa para ver o que acontece entre Escócia e Marrocos, para ver realmente se Marrocos é aquilo tudo que demonstrou frente ao Brasil, e é neste embate cruzado é que nós vamos percebendo se as equipas estão ou não estão bem, não é? De alguma maneira. Mas vamos acompanhar o jogo da seleção da Escócia frente a Marrocos às 23, às 20 Estados Unidos da América, Austrália, e à 1h30 da manhã, para mim o grande jogo que eu vou acompanhar, Brasil-Haiti. Obrigado, maltinha. Um grande abraço para vocês. Bom fim de semana. Um beijo no coração.